Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Estava tudo bem, que ganhou uma. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quando muitas vozes cantam suas orações, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através de um som que ecoa e faz soar mais alto em nosso ser, a dizer que bonito é cantar e unidos semear lições de amor. Nossos laços se apertam sempre mais, cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora, nossas mentes se concentram e se entrelaçam com as pessoas. E nesse instante o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro fala com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real, se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer.
Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibrar e contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibrar e contagia da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Boa noite, meus irmãos. Com grande prazer e alegria, né? Estamos novamente reunidos nessa sexta-feira, dia 16 de junho do ano de 2021, para mais um encontro nosso, nessa reunião das nossas sextas-feiras, onde, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, buscamos nos harmonizar, ampliar o nosso entendimento, buscando forças, equilíbrio e coragem para seguir nessa caminhada, que, apesar de todas as dificuldades, né, nós já vemos que tem sido proveitosa. Nós que estamos aqui reunidos, principalmente, devemos ter essa clareza de que já estamos conseguindo dar passos importantes na nossa caminhada, simplesmente pelo fato de estarmos reunidos aqui, nesse momento, e nos demais da semana, buscando esclarecimento, buscando, através das palavras do Consolador, fortalecer o nosso raciocínio, a nossa razão, que é a responsável por sustentar os nossos atos. Bom, já temos aí nossos irmãos conosco, já puxei alguns, acho que quase todos, mas vamos então fazer a nossa prece inicial para dar prosseguimento à nossa reunião. Pai de amor, de misericórdia, Pai de luz, obrigado. Obrigado por mais esta noite em que, amparados por nossa irmã Maria de Magdala, por Antônio de Pádua e por todos esses espíritos que, em nome do nosso Mestre Jesus, vêm estar conosco, amparando, clareando nossas mentes, iluminando nossos corações, para que possamos nos fortalecer para a nossa caminhada. E neste momento de luz, de bênçãos, rogamos ao nosso irmão Jesus
que permita que todo esse conjunto de espíritos benfeitores possam estar acolhendo nossos irmãos que passam por dificuldades maiores do que a nossa. Nossos irmãos que ainda não conseguem estar aqui conosco neste momento de bênçãos. Mas que eles também possam estar recebendo estas bênçãos, esta luz, confortando seus corações, apaziguando suas dores e fortalecendo sua fé, para que tenham esperança, para que tenham certeza de que no futuro tudo vai estar diferente e tudo vai estar melhor. Que assim seja. Bom, irmãos, que vibração boa de vocês hoje, hein? Que legal, que ótimo. Senti uma ótima vibração, que é um bom sinal da irradiação de vocês, da participação de vocês, com certeza. Sabendo que essa irradiação ela é potencializada por nossos amigos no plano espiritual, né? Que acolhem, atendem a todos nós e redistribui essa energia para todos nós. Que bom, que ótimo. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje com o nosso estudo do... meu amiguinho aqui vai brincar comigo, para variar. Com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa. Eu perdido aqui de novo. Gente, eu faço uma confusão com esse negócio, né? Nosso estudo de hoje com o Livro dos Espíritos. Hoje é quarta-feira, hoje não é sexta-feira. Eu me enrolo todo com isso. Então, hoje é Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos fazer o estudo da questão 889 do Livro dos Espíritos. Então, vamos dar início a essa parte. Assim que eu me achar, pronto, agora sim. Compartilhar na janela, e aqui está o nosso estudo de hoje. Livro dos Espíritos, e nós seguimos no nosso estudo da parte terceira das leis morais, aquela parte que é dividida em 10 capítulos. Eu gosto sempre da gente ressituar, né, para que a gente possa lembrar onde nós estamos. Nós estamos lá na 11ª lei, da lei de justiça, amor e caridade. E dentro dessa divisão, nós estamos no item caridade e amor ao próximo. E o ponto que nós vamos abordar hoje é o último ponto deste item. Na semana que vem já estaremos falando de outro ponto. E a nossa questão de hoje é a questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Então, a pergunta que Kardec levou aos espíritos, né? Não há homens, né? Pessoas, homens e mulheres, obviamente, né? São pessoas que se veem condenados a mendigar por culpa sua. Então, estão condenados, ou seja, dentro da programação espiritual deles, eles vão mendigar, faz parte da programação. É uma prova que eles precisam passar. Ou uma expiação. E aí, a Kardec coloca, por culpa sua, ou seja, essa situação foi criada por culpa sua, né? A princípio, a gente sabe que a lei de Deus de ação e reação já determina para a gente as consequências do que nós fizemos. Então, o que nós vivenciamos, de certa forma, é culpa nossa, né? Mas vamos ver o que os espíritos respondem para o Kardec. Sem dúvida. Então, já
confirma para a gente, nosso raciocínio está certo, né? Sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Olha que interessante, né? Então já vimos, né? Aquele raciocínio de que o que acontece conosco está relacionado a atos nossos no passado, estava certo, né? Está certo. Então os espíritos vêm e confirmam isso para a gente, colocando logo lá, sem dúvida. Mas, se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, ou seja, né, se eles tivessem assimilado as leis de Deus, não teriam caído em excessos, em ações lá no passado, que levariam à necessidade de mendigar agora, né? Não, que teria como consequência essa situação desagradável, situação ruim, né? Continuam os espíritos. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Disso o quê? Da boa educação moral, né? Nos ensinando a praticar a lei de Deus. Então, no momento que essa boa educação moral se estabelece, nós vamos aprender a praticar a lei de Deus. E quem é responsável por essa boa educação moral? Toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis. Lembrando sempre que quando a gente fala de responsabilidade, né, eu gosto daquela figurinha lá de trás que nós vimos já há algum tempo, que a nossa responsabilidade tem vários níveis, de um nível menor ao nível máximo. Então, nós estamos a lembrar sempre disso. Temos responsabilidade, sim, dentro daquela escala. Vamos ver aonde nos situamos com relação a isso. Então, quando eu falo que toda a sociedade é responsável pela boa educação moral, eu estou me referindo a essa sociedade que é composta, né, por todos nós, né? Sou eu, são vocês, são os pais, são os professores, todo mundo tem uma responsabilidade. E aí a gente já sabe que, dentro desse contexto, os pais têm a maior responsabilidade. Todas as pessoas de expressão, pessoas que são expostas, que se expõem à sociedade, são responsáveis também por essa boa educação moral, porque elas servem de exemplo, elas servem de referência para as pessoas. E aí nos faz refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Será que essas pessoas que são conhecidas como pessoas públicas, né, que têm uma vida pública, que expõem a sua vida, a sua atividade, que estão expostas, será que elas estão contribuindo para esta educação moral? Ou seja, será que elas estão contribuindo para a evolução das pessoas, né, de todos nós? Então, esse é um questionamento que cabe nessa situação para que a gente reflita um pouquinho, né? Que aí ele completa bem. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Na verdade, não é o planeta, né? São os habitantes do planeta que precisam melhorar. Em consequência disso, o planeta melhora. Então, se nós evoluirmos, nós não vamos dilapidar, né? Ou melhor, dilapidar, nós não vamos destruir o nosso planeta. Então, o planeta vai ficar melhor? Vai ficar melhor, né? Ontem, hoje de manhã, um programa interessante que falava de uma pesquisa que tem a ver até com... Daqui a pouquinho a gente vai tocar no assunto. Uma pesquisa sobre os insetos que vivem em cima das montanhas, no cume das montanhas. A importância desses insetos. E aí mostrando que esse cume de montanha, esses cumes estão sendo invadidos. Um grupo de pesquisadores caminhou de Minas, não sei até onde, fez uma caminhada longa, explorando essas montanhas e observando. E aí eles viram que
insetos que não são do cume estão indo para o cume. E aí, o que eles identificam? Que a civilização, a cidade, está afugentando esses insetos e fazendo com que eles subam para o cume das montanhas. E aí, ao confronto entre esses insetos, então está alterando o sistema no cume da montanha. Somos nós, homens, que estamos fazendo isso. Então, estamos levando ao desequilíbrio. Nós sabemos que os insetos são super importantes, né? Basta a gente lembrar que as formigas e as abelhas são elas que polinizam, né? Que fazem a fecundação das plantas. Então, em locais que não têm abelhas e formigas, a polinização, né? A fecundação das plantas e, consequentemente, a reprodução, o fruto, fica prejudicado. Então, a gente usa hoje o pesticida para matar outros insetos, acaba matando também a abelha não poliniza, a produção de alimentos começa a ser prejudicada. Mas vamos seguir. Aí Kardec fala, lembra da questão 707. Então, vamos até a questão 707 para ver o que acontece para a gente. Explicando, né? Aí a pergunta que foi feita na questão 707 é a seguinte: na questão 707, ela já ainda é do capítulo 5, né, diferente do que nós estávamos, que é da lei de conservação, falando da conservação, e fala dos meios de conservação. Nós acabamos de falar agora sobre a conservação do nosso planeta, né? E aí ela pergunta: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Então, nós vemos que hoje, com a pandemia, a gente está vendo, né? Isso está muito claro para a gente. Que para certos indivíduos está faltando os meios de subsistência, aquilo que ele precisa para existir, para viver, né? Falta alimentação, falta morada, né? Faltam as questões básicas. Embora exista em abundância na nossa cidade, né, no nosso planeta. Por que esses indivíduos estão passando por essa situação? E aí, o que os espíritos colocam para a gente, né? Responderam ao Kardec, que trouxe isso para a gente. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Bom, nós sabemos que nem sempre nós fazemos o que nos cumpre, né? Os homens e mulheres, né, das pessoas, nós somos egoístas, ainda somos egoístas. Nós já temos essa clareza. Podemos estar num grau menor de egoísmo, mas ainda somos egoístas. E nem sempre fazemos o que nos cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Então, essa situação, nós mesmos que provocamos, né? Buscai e acharei. Essa puxada aí foi... chutaram a nossa canela mesmo, né? Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor, perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. O que está dizendo nessa frase? Essa frase ela é muito profunda, né? Cabe a gente dar uma parada e refletir um pouquinho sobre ela, né? Então, vamos lá. Buscai e acharei. Então, eles já deram um estímulo para a gente. Buscai o quê? Nós sabemos que o autoconhecimento é uma questão importante para nós, né? Já temos essa clareza, temos conversado bastante sobre isso. Os espíritos têm lembrado a gente com uma grande frequência que nós devemos procurar nos conhecermos. E aí ele fala assim: buscai e achareis. Achareis o quê? A verdade, né? O que você é de verdade. Então não basta eu fazer uma procura, daquela procura de quem não está muito afim de achar. Não.
eu tenho que fazer essa procura com constância, com paciência e com firmeza. Porque muitos obstáculos vão aparecer para que a gente desanime. Primeiro, a nossa autodefesa, né? Nós temos um sistema de defesa que não gosta de tomar conhecimento das coisas ruins que fazemos e que somos, né? Nós já devemos ter ouvido falar de situações de pessoas que, numa situação muito traumática, muito aguda, né, esquece, apaga. Isso é o sistema de defesa. Para que ela não sofra, né, faz essa proteção. E nós fazemos isso mesmo com as coisas nossas, com o nosso comportamento, com características nossas, né? Então, a gente tem que ter clareza disso, para que a gente realmente possa buscar. Então, buscai e acharei, né? Então, vamos tentar identificar em cada um de nós quem nós somos de verdade. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, né? É só a gente pensar quais são as necessidades de hoje, quais eram as necessidades de nossos pais, quais eram as necessidades de nossos avós, né? E a gente vai verificar que nossas necessidades vão aumentando, né? Então, se é certo que a civilização multiplica, eu acho fantástico, gente. Quando é que isso foi escrito? Há mais de 160 anos, não é isso? E olha só como é que é atual, né? Então, vamos lá. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e meios de viver. Então, a necessidade aumentou, mas as fontes de trabalho, né, as formas de trabalho também aumentaram. E os meios da gente sobreviver também aumentaram. Se a gente pensar antes da Revolução Industrial, para que a gente sobrevivesse, né, vamos botar a Revolução Industrial, né, o surgimento das indústrias como um marco aí, para ficar bem fácil para a gente. Antes disso, as famílias trabalhavam lá na sua terra, plantavam lá, e era aquilo que era o meio de trabalho para eles, né? E era o meio de sobrevivência. E aí vem a indústria e a pessoa sai do campo para trabalhar nas indústrias. Então já aumentou a quantidade de trabalho, né? Agora não trabalha só no campo, trabalha também nas indústrias, né? Então vai aumentando também. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ela quem? Vamos pensar. Ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário. A civilização, né? Quando a gente conseguir chegar à conclusão dessa obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por própria culpa. Então, olha só, não vai faltar o necessário se eu fizer por onde. Se eu não fizer por onde, não adianta eu reclamar. Então, nós sabemos que eu tenho que plantar para colher. Então, se eu não trabalho, eu não tenho como me manter. Se eu não procuro trabalhar, eu não tenho como me manter. A nossa sociedade hoje, ela, de certa forma, dificulta eu arrumar um trabalho, mas nós temos que considerar que muitos indivíduos não querem também trabalhar, né? Então, a gente tem que analisar, tem que ver a situação de forma clara, né? Eu não posso ver só uma parte. Nós temos indivíduos realmente que querem trabalhar, mas que a sociedade não se organiza para isso. Mas temos indivíduos também que não querem trabalhar, que querem ter, além do necessário até, mas não querem fazer por onde. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. Então, aí, ó, muitas pessoas, né, muitos irmãos nossos, estão colhendo dificuldades, momentos complicados, né, porque eles escolheram uma forma de viver que é diferente do que está traçado nas leis.
né, das leis naturais que a natureza traz para a gente. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Estão com a razão distorcida e não conseguem ver qual é o caminho melhor. E aí vão para o caminho pior. Escolhem o caminho pior. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Olha que coisa importante. Tem lugar para todo mundo. Mas se eu for procurar o meu lugar, não se eu for procurar o lugar do outro. Então, se eu for procurar o lugar do outro, eu não vou encontrar. Porque não é meu, é do outro. Então, a gente tem que entender essas questões, né? E hoje, na nossa sociedade, a gente está vendo as pessoas buscarem lugares que não são os delas. E aí fica difícil. E nós estamos num momento em que, com a liberdade de expressão, com a comunicação do jeito que está, todo mundo se manifesta. Mesmo as pessoas que não seguem essas leis da natureza. Mesmo as pessoas que não buscam, que não se esforçam para contribuir. Mesmo as pessoas que ainda de forma egoísta estão vendo somente o seu lado. Esquecem dos outros, né? Quando eu digo assim, eu sou dono de mim, eu faço o que eu quiser, eu estou sendo egoísta. Eu sou dono de mim, sim, mas eu vivo numa sociedade. Então, o meu direito de fazer vai até onde começa o direito do meu irmão, daquele que está próximo de mim. Então, eu não posso ir para a praia, levar um potente aparelho de som e botar ele alto na praia, porque eu gosto de ouvir música alta, um som alto. Porque as pessoas que estão em volta vão ser obrigadas a ouvir a minha música, a música que eu gosto. Se as pessoas vão para a praia para relaxar, descansar, não tenho direito, não, porque eu quero ouvir minha música. Então, nós temos que refletir sobre esses comportamentos na sociedade, né? Hoje tem um fato muito interessante, que é a questão do distanciamento, né? As questões do posicionamento que nós temos com relação a como enfrentar a pandemia. Nós temos diferentes linhas de pensamento com relação a isso. Então, quando nós falamos assim, olha, é necessário distanciamento. Então, quando fizer uma fila, mantenha a distância de 1,5 metro das outras pessoas, né? Mas se eu entendo que não tem que nada, essa pandemia aqui, isso não existe, não. Então, eu vou e grudo na outra pessoa. Mas aquela pessoa não está sendo respeitada. Eu tenho que respeitá-la. Não interessa se eu acredito, se ela acredita, não interessa. É uma questão de organização social. Se a sociedade coloca que a gente deve manter o distanciamento, vamos respeitar. Vamos manter o distanciamento. Eu posso não concordar, é uma questão. Mas eu não posso desrespeitar, é outra questão. Porque se nós vivemos numa democracia, nós não vamos todos concordar com tudo. É impossível, né? Tem um autor, eu não me lembro quem é no Brasil, que falava que o consenso é burro, né? Então, toda vez que todo mundo concorda alguma coisa, tem alguma coisa ali que não está legal. Não é possível que todo mundo concorde com aquilo, né? Alguém tem que pensar diferente, deve pensar diferente. E deve pensar diferente mesmo. É bom que pense diferente, porque é assim que a gente mexe com as coisas. A estabilidade, nesse consenso, cria uma zona de conforto, cria uma estabilidade. A estabilidade tende a estagnar, a parar. E nós não podemos parar. Nós estamos em evolução. Eu assisti esses dias uma parte de uma fala, de um estudo, em que falavam as palavras de Emmanuel, e ele dizia para a gente que nós somos espíritos em mudança. Então, nós nos encontramos num estado de imperfeição. Nós não somos imperfeitos. Nós estamos num estado de perfeição, que vai se modificar.
a cada dia tem que se tornar menos imperfeito. Então, a mudança é permanente, nós estamos sempre de mudança, né? Então, a desgraça para muitos provém, vou continuar aqui o texto, provém de enveredarem para uma senda diversa do que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito, para todos há lugar no sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar, não dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Olha só, não adianta a gente botar a culpa na natureza, né? Ela não vai ser responsável pela nossa organização social, que somos nós que fazemos essa organização social, né? E nós vamos modificando, ela vai evoluindo, felizmente, né? É só a gente lembrar, né, das castas lá da Índia, né? E a evolução, como está acontecendo agora, da escravidão, da inferioridade, dita inferioridade, que era atribuída aos negros, aos índios, né? Então, a nossa sociedade vai evoluindo e a gente vai entendendo que vai ajustando, vamos nos aproximando dos ensinamentos do Cristo, né? Então, a gente não pode botar a culpa na natureza, não, isso somos nós que fazemos. E isso está mudando. Por isso que é importante a gente falar, por isso que é importante nós expressarmos a nossa opinião, a nossa posição a respeito, tá? Expressar. Não precisa brigar, não precisa ofender, não precisa agredir, tá? Mas é bom que a gente manifeste a nossa opinião para que a gente possa marcar, né? Como é que a gente vê essa questão. E aí continuam os espíritos. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para se não conhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, né? Então, acho que a gente é tranquilo a gente identificar o progresso da humanidade, né? O progresso que está acontecendo. Embora chame mais atenção os comportamentos mais primitivos nossos, né? Aqueles mais grotescos, né? Mais animalizados. Eles ainda chamam mais atenção porque a gente ainda gosta da desgraça, é uma característica nossa. Nós ainda vamos também deixar isso para trás. Então, graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia, né? Aquela atividade graciosa, voluntária das pessoas, né? E a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado ao conhecimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte. E os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A gente está vendo, né? O que foi a pandemia, a gripe espanhola e tal, e o que está sendo essa pandemia, né? Você vê que as dificuldades ficam menores e a gente trata de uma outra forma, graças a essa evolução da ciência e da filantropia, de certa forma, né? Nós estamos vendo que vários países se reuniram para comprar vacina para distribuir para os países pobres, os países que não têm condições de comprar vacina. Nós estamos vendo os países mais poderosos em termos financeiros doarem vacinas para outros países. Então, existe um trabalho nesse sentido. E aí, olhando agora de um prisma menor, né, mas não menos importante, nós estamos vendo as pessoas fazerem isso. Moradores de comunidades montarem estruturas de coleta e distribuição de cestas de alimento para a comunidade. Então, não é ninguém de fora, às vezes são pessoas de lá de dentro mesmo, moradores daquela comunidade que vivem as mesmas necessidades, que convivem com as mesmas dificuldades, que estão fazendo isso. Então, nós estamos vendo que realmente há uma evolução, tanto em termos de conhecimento, em termos cognitivos, quanto também moral, né? A mudança, né, a transição planetária, a gente sabe que ela já está acontecendo há muito tempo, né? E essa transição ela é impulsionada por esses espíritos um pouco mais adiantados que Deus coloca entre nós para nos ajudar, para servir de exemplo, para mostrar para a gente como se faz, né? E aí as coisas estão acontecendo.
Então, ele continua aqui. A higiene pública é elemento tão essencial da força e da saúde. A higiene pública de nossos pais, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. A gente sabe, né, que a higiene pública, né? Quando é que a gente tinha que usar? Quando é que a gente soube que o álcool que a gente tem que usar é o álcool 70 e não é o álcool 96? Olha só a questão da ciência, como é que ela é importante. Porque o álcool 96, ele não mata as bactérias. Então, o álcool 70, sim, ele mata as bactérias. Se for um álcool 50, 46, ele também não mata as bactérias. Olha a importância da ciência, né? E nossos pais tiveram acesso a isso? Eles usavam álcool 96, que era o que tinha naquele momento, achando que estavam fazendo a higiene. Olha só para a gente ter uma referenciazinha, né? Então, a gente vê como é que as coisas estão mudando e que estão nos ajudando na nossa caminhada. Bom, e aí, acho que concluindo, a questão 707, estamos falando da questão 707, né? Porque a nossa nós já lemos, nós só estamos agora fortalecendo a compreensão da nossa. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará a seguir. O que vamos alcançar na frente, se perseverarmos. Se o homem se mostrar bastante avisado para ocupar a sua felicidade, para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Gente, é impressionante para nós brasileiros, principalmente, essas palavras, né? Como é que elas batem para a gente para o momento que nós estamos vivendo, né? De enfrentamento desta questão da pandemia, né? É impressionante como uma coisa escrita, né? Um texto escrito há mais de 150 anos se adequa totalmente a esse momento. Aí a gente vê como é que a espiritualidade trabalha, né? Na nossa palestra da semana passada, nós falamos muito sobre a forma de Jesus de falar através das parábolas, né? E a gente está vendo, né, que o Jesus disse não era só para aquele momento. Então, o que está sendo colocado aqui, que não foi Jesus diretamente que disse, mas certamente tem, como a gente diria, que a mão de Jesus orientando todo esse trabalho, está aí para a gente, olha só. Escrito há mais de 150 anos e tão atual. Fui salvo agora pela nossa irmã aqui, a Rosana, que eu tinha esquecido a palavra parábola. Eu lembrava da história, mas aí foi só olhar para ela e ela pescou rapidamente e me salvou. Que bom, que legal. Bom, meus irmãos, então, aí está a exposição do nosso texto de hoje, né? Eu acho que já cabe aí para a gente, já temos elementos para nossa reflexão, para os nossos comentários, e vamos começar a conversar a respeito, né? Obrigado, ele já via, quando eu voltei aqui dos comentários, já vi aqui a lembrança daquilo que eu falei sobre a unanimidade, né? Faltou a palavra, idade, esse negócio de idade é complicado, gente. A gente começa a esquecer e, a gente lembra das pontas, né? A Eliana me salvou aqui, minha amiga de muito tempo só, né, Eliana? Não precisa dizer quanto. Nelson Rodrigues aqui dizia que a unanimidade é burra, né? E se a gente parar, né, a unanimidade, né, todo mundo concordar com a mesma coisa, realmente é um comportamento que mostra para a gente que será que ninguém está vendo aquilo de uma forma diferente? Será que ninguém está vendo por um outro prisma? Pode ser mais atrasado, mas pode ser mais adiantado também.
Então, a unanimidade realmente é burra, né? Então, obrigado, Eliana, me salvou aqui também, porque eu não me lembrava do autor, nem da frase completa, né? O Luiz Carlos faz aqui um comentário para a gente. Nem todas as pessoas que estão expostas dá ótimos exemplos. Temos visto isso constantemente, sem dúvida, Luiz Carlos. Sem dúvida. Mas olha uma coisa importante, né? Essas pessoas que, de alguma forma, recebem alguma notoriedade, né? Quem é que dá essa notoriedade a elas? Não somos nós? Não é a nossa sociedade? O que a gente está identificando? Que a nossa sociedade ela não está sendo capaz de avaliar se aquilo merece ou não notoriedade. E aí ela vai dar notoriedade a coisas com pouco valor. E aí inverte tudo, né? Sobem as coisas com pouco valor e as coisas com muito valor, como são mais difíceis, vão sendo deixadas de lado. E aí, em vez de andar para frente, nós estacionamos, né? Eu nunca ouvi tanto a palavra obscurantismo, né? Que é uma característica de um período ruim da civilização, né? Em que as artes não tinham valor, em que as coisas boas não tinham valor. Nunca ouvi essa palavra tantas vezes como tenho ouvido atualmente pelas pessoas que pensam, que refletem sobre o que está acontecendo, né? Eles temem essa volta dessa situação, dessa condição dentro da sociedade. Então, nós temos que começar a pensar nisso, né? A verdadeira música, a verdadeira arte, né? O que realmente tem valor, né? Ou é simplesmente uma coisa vulgar, uma coisa passageira, efêmera, vazia, né? Eu vi uma reportagem hoje de manhã cedo sobre Carlos Drummond, né? Drummond, fantástico, gente. A gente não tem ideia da história, né? A gente não tem. Nós temos obras que foram escritas e que estão armazenadas no museu na França. E estão esquecidas. Nós não sabemos, nós não temos conhecimento dela. Temos produções inéditas que não foram publicadas, que estão guardadas lá, armazenadas. Uma pesquisadora americana que descobriu isso. Olha só, olha o valor da ciência, né? Da pesquisa, né? Da verdadeira ciência, da verdadeira pesquisa, né? Uma pesquisadora americana que descobriu um acervo fantástico que está guardado, arquivado dentro de um cofre, parece que na França, algo desse tipo. E a gente não tem conhecimento disso, né? Estavam até criticando a questão das nossas relações internacionais, né, do Itamaraty, que nada fez para recuperar isso, que é um material brasileiro. Não tem nem conhecimento da existência. Então, são questões que a gente tem que começar a abrir os nossos olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos abrir a nossa mente para que essas coisas possam mostrar para a gente quem nós realmente somos, né? Quando lá na resposta fala procurai e achareis, procurai também essas questões. Eu tenho que estar em condições de procurar. Eu tenho que saber procurar. E para isso eu preciso me amparar, eu preciso me fortalecer. E, sem dúvida nenhuma, o caminho é o conhecimento. E aí, conhecimento científico, conhecimento moral, se juntando para me dar condições, né? Temos mais um comentário do Luiz, novamente. Por favor, vamos comentar, vamos lá, vamos conversar. O papo, o assunto é bom, né? O emprego, irmão, o emprego e o... deixa eu botar... É que é grande, vamos lá. Irmão, o emprego e o que faz com que o cidadão tenha um meio de sobrevivência, porém, estamos vendo uma falência total dos empregos, muitas pessoas sem terem um meio de sobrevivência
o comércio que depende da indústria, muitas lojas fechando. Sem dúvida, Luiz, concordo contigo. Mas olha só, nós temos que parar e analisar o que está acontecendo, né? Qual é a proposta disso? Quando alguém que cuida de uma família não tem condições de, por meios próprios, gerar os recursos para essa família, ela começa a se sentir indigno, ela perde a dignidade. E a dignidade é uma coisa fundamental para nós, para qualquer ser humano. É uma coisa que está dentro de nós, é a nossa estrutura interna, o que nos mantém de pé. E aí, se eu tiro a dignidade desse indivíduo, eu tiro essa estrutura, eu faço ele desmoronar. E aí fica difícil esse indivíduo se posicionar, se manter, lutar, perseverar por alguma coisa. Esse indivíduo passa a ser o quê? Um objeto de manobra. Então, nós temos que pensar nessa sociedade que nós temos, né? O que eu preciso fazer? Esclarecer esse indivíduo, dar conhecimento a esse indivíduo. E qual é o melhor meio? Educação. Educação. Educa o povo e você vai ver o desenvolvimento. É só a gente ver os países como Coreia, o investimento que fez em educação e olha como se encontra o próprio Japão. São países que investiram pesado em educação. Você vê os países de primeiro mundo, o nível da educação. Por que aqui no Brasil, né, rola pela internet aí uma citação a Angela Merkel, né, aquela premier da Alemanha, porque na Alemanha os profissionais mais bem pagos são os professores, que têm os melhores salários na Alemanha. E aí, os juízes querem receber tanto quanto os professores, estão reivindicando que seu salário seja equiparado aos professores. E a Angela Merkel colocou simplesmente: como é que eu vou pagar a vocês tanto quanto pago àqueles que ensinam a vocês? Né? Olha o pensamento, né? Sem dúvida nenhuma, essa mulher, ali está um espírito que veio somar muito, né? Tipo, olha as atitudes dela, vê o que ela fez pela Alemanha e pela Europa, e a gente vê a importância dela no cenário, na sociedade, na humanidade como um todo, né? Quanto ela ajudou, quanto ela está ajudando. Então temos um espírito bom, um espírito daqueles que foi preparado para uma boa missão e está dando conta, ao que parece, dessa missão. São vibrações, nós temos que emanar vibrações positivas para espíritos dessa forma, para que eles sejam fortalecidos para continuar na sua caminhada. Bem, nossa, falei para caramba. Já são 8:50. Estamos chegando ao momento de fazermos a nossa pausa. A Eliana colocou aqui uma questão. Vamos lá, Eliana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar para cá. Em uma live anterior, foi dito que um espírito pode ter escolhido em reencarnar como um mendigo. E isso não significa que seja espírito inferior. É isso mesmo? Sem dúvida. É isso mesmo. Né? Isso é mais um elemento que fortalece aquele não julgar para nós. Né? Se eu vejo um mendigo, eu não tenho condições de julgar. Eu não sei qual é a história. Eu não sei se ali está um espírito evoluído que, para se purificar mais, para vivenciar uma situação, escolheu vir como mendigo. Ou não sei se ali está um mendigo que foi um espírito egoísta, que não soube dividir e está vindo como mendigo, não sei. Então, eu não tenho que julgar. Então, as possibilidades são muitas mesmo, é isso mesmo, pode acontecer. Então, independente de ser um espírito que está resgatando ou um espírito elevado, são todos nossos irmãos. E como eu tenho que tratar meus irmãos? Da mesma forma. Se ele é um espírito que está fazendo um resgate, se é um espírito adiantado que está se elevando mais ainda, o tratamento para mim é o mesmo. Eu tenho que tratá-lo da mesma forma. Com respeito, com paciência, com
com tolerância, com amor. Então, olha como é que a justiça de Deus, né, as leis divinas, principalmente, nos direcionam, nos colocam no caminho certo. Amai o próximo. Ele não diz se é o próximo mais elevado ou se é o próximo menos elevado. Amai o próximo, aquele que está próximo da gente, independente da condição em que ele se encontra. Se ele tiver numa condição mais atrasada do que a nossa, que a gente dê a mão a ele para que ele se eleve. Se ele está numa posição mais adiantada que nós, percebamos, ouçamos, aprendamos e cresçamos com ele. Então, é só isso, né? O Luiz Carlos coloca aqui, irmão, mas no momento não existe interesse de nossos dirigentes de transmitir educação? Sim, Luiz. Nós temos essa consciência, nós temos essa clareza. Mas não adianta a gente ficar jogando pedra. É lógico que o que nós pudermos fazer como cidadãos, devemos fazer. Vamos ver uma questãozinha, a gente vai mexer nisso, uma coisa muito, muito séria, né? Nós metemos o malho com frequência, e eu me incluo, né, nesse comportamento, nos nossos políticos. Quantas vezes nós fomos lá para a Câmara de Vereadores manifestar a nossa vontade, o nosso pensamento, nas assembleias lá dos vereadores? Tudo bem que a gente não vá. Quantas vezes nós mandamos um e-mail para um vereador nos posicionando? Quantas vezes nós fizemos isso na nossa vida? Então, não adianta a gente só colocar a culpa neles, porque nós também somos passivos, né? Buscai e achareis. Olha só. Foi lá, tá lá da resposta para a gente. Mas eu tenho que buscar de verdade. Eu não posso dizer que eu sou inocente e que o resto fica culpado. Não, eu também sou culpado. Então, nós temos que assumir a nossa culpa e trabalhar para a gente se modificar. Então, nós temos, sim, que participar. Vocês já assistiram alguma vez na vida? Quem já assistiu TV Senado, TV Alerj, TV... E tem a Assembleia, né? Alerj, Senado e... Tem mais uma. A Câmara dos Vereadores não tem, mas a Alerj, Senado tem. Quem é que já assistiu alguma vez? Vocês já assistiram para saber o que está sendo feito lá, o que está sendo votado? Para que a gente tome conhecimento disso? Então, nós também temos a nossa responsabilidade, né? Lembra, volta com aquele gráfico da responsabilidade, né? Com aquela faixa maior e menor, né? Menor do que somos nós que executamos, né? Que fazemos as leis, que fazemos cumprir. Mas temos alguma responsabilidade porque não brigamos por elas. Então, não adianta só a gente ficar jogando pedra, né? Temos que nos posicionar, assumir uma posição e temos que trabalhar realmente para que isso aconteça, né? Então, vamos aumentando o nosso conhecimento, né? Vamos dedicar um pouquinho mais de tempo nosso, à nossa cidadania, né? Que é tomar conhecimento dessas questões, assumir um posicionamento, manifestar a nossa posição para que as coisas... TV Câmara, exato, eu também, TV Câmara, a Luiz está colocando aqui que assiste a TV Câmara, ótimo, então, né, tem a TV Senado também, lá em Brasília, então vamos participar mais, tá bom? Gente, são 5 minutos para as 9 horas, acho que o nosso papo está muito bom, como sempre, está muito agradável, né? É muito bom conversar, sentir essa participação de vocês, essas vibrações de vocês que chegam para a gente, que eu falei, né? Desde a prece inicial, as vibrações que estão chegando de vocês são excelentes, são muito boas, né? Tornam esse momento de um prazer fantástico, né? Indescritível. É muito bom a gente participar dessa conversa, tá? E então vamos agora, já que não temos mais nenhum comentário, né? Eu acho que eu apresentei todos os comentários, sim. Vamos seguir para a nossa prece. E
Vamos pedir ao nosso Pai, né? Por todos nós, mas vamos pedir pelos nossos irmãos. Então, vamos iniciar pelo Pai Nosso. Deixa eu ver se ele vai. Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de glória e de amor. Que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, Pai. Assim como nós estamos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Pai, esclarecendo, ajudando-nos a fortalecer a nossa razão. E assim, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima, Mãe de misericórdia, de amor, de aconchego, pedindo por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora, em todos os momentos da nossa existência e no nosso desenlace. Que assim seja. E agora, vibrando por todos, pela humanidade, vamos expandir a nossa mente, deixar nosso coração se abrir e pedir pela humanidade, principalmente por aqueles irmãos que passam pelas provações, pelos irmãos aflitos, pelos irmãos doentes, pelos irmãos culpados. Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Graças a Deus, que assim seja, que possamos refletir pouco mais sobre a nossa conversa de hoje, que possamos direcionar o nosso desejo para que os bons espíritos possam nos atender e nos ajudar,
e possamos, assim, durante o nosso sono, trabalhar mais um pouquinho essas questões e fortalecer em nós, né? Vamos fazer a nossa pausa e vamos, para a nossa pausa, vamos botar aquela musiquinha que nós gostamos muito de ouvir aqui na casa, do nosso irmão Nando Cordel, que é a Paz pela Paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade.